E o que faz você pensar que você está no caminho espiritual correto? Quando as pessoas falam assim, Jesus é o meu Senhor e Salvador que morreu na cruz pelos meus pecados. Mas as pessoas têm que ter esse entendimento do que é essa frase. Não só decorar. Não só, eu sei que Jesus morreu na cruz e tal. Mas não, eu estava falando assim, Jesus, ele também ele é a cura, ele é a libertação, né? Não querendo falar do nosso programa que vai começar amanhã, né? O Decisões, mas é algo onde eu aprendi que Jesus pode te curar. Então, o que acontece? Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Então, quer dizer o quê? Se você realmente se arrepende do que aconteceu, do que você fez, você pode ser curado, você pode ser liberto, porque a gente traz, né, todo aquele peso nas nossas costas. Então, e o que acontece? Tudo isso, a cura, a libertação, tudo é baseado na Bíblia, é bíblico, tudo é baseado ali. Então, nada mais assim. Só que o que acontece? A gente tem que ter esse desejo. Nós temos que estar abertos a aprender, né? A se arrepender, a procurar, a entender mais e querer mudar. E querer realmente ter essa mudança na tua vida, sabe? Então, e aí se você está baseado ali na palavra de Deus, que é a fonte de água viva, aí você está no caminho certo. É o entendimento. A gente tem. É algo prazeroso, sabe? É uma coisa assim pra mim, cara, como eu gosto, sabe? De servir, sabe? Nossa, às vezes eu até fico dividida, assim, sabe? Quando tem que fazer as coisas, mas assim, sabe? Você saber, assim, que é pra Deus que você tá fazendo, sabe? O resto é resto, entendeu? Você tá fazendo pra Ele, isso que importa pra Ele e pras pessoas, assim, tá transformando vidas. Pensar que você pode transformar, impactar vidas em nome dele é tipo, sabe? É sobrenatural. Vamos a pergunta muito legal aqui, amiga. Olha só, amiga, escolha a opção A, B ou C, ou uma de sua autoria. Escolha a opção A, B ou C, ou uma de minha autoria? Tem 3 respostas aqui. Se uma das 3, se você não se identificar com nenhuma das 3, tá, você cria a tua. Entendi, tá. Eu tô sem o óculos pra ficar bonita. Olha, ele mandou eu ficar de óculos, né? Você vai ficar de óculos, amiga, tá? O que é mais importante? A gente está falando sobre relacionamento com o Pai, né? Sobre impactar vidas, sobre conversar com Deus. Falamos sobre o devocional. Então, o que é mais importante? Conversar com Deus diariamente, mesmo que rapidinho. Ter uma conversa de qualidade com o Pai, mesmo que de vez em quando. Ou C, viva como se não houvesse amanhã. Vê que nasceu, nem citei Pai. Nem falei de Deus. Viva como se não houvesse amanhã. Então, A, conversar com ele diariamente, mesmo que rapidinho. B, ter uma conversa de qualidade, mesmo que uma vez ou outra, não necessariamente todo dia. Ou C, viva como se não houvesse amanhã. A, B ou C, ou nenhuma das respostas anteriores e uma de sua autoria. Nenhuma das respostas anteriores. É provocativa essa pergunta. Qual é a opção, amiga? Aquela assim, justifique. Não, tem que justificar. Nenhuma das anteriores, aí tem lá dessa aí, justifique. Só repete, por favor, a pergunta agora. Deixa eu achar agora a fichinha. O que é mais importante? Simples assim. Simples assim. O importante é você, na verdade, você dedicar um tempo de qualidade, entendeu? Porque não adianta, eu acho assim, se você pegar e fizer uma oração, falar rapidinho várias vezes, você vai acabar não ouvindo a voz de Deus também. E isso é muito importante, porque nós temos aquela cultura de orar
E, sabe, assim, eu vou lá, oro, agradeço e faço meus pedidos, por exemplo, de oração, pronto, tchau. Vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, mas você dispensar o tempo para você ouvir também o que Deus tem para falar para você, o que o Espírito Santo vai falar, sabe? É algo que eu também aprendi, porque eu fazia isso, sabe? Orava e pronto, entendeu? Tô livre, fiz a minha agradeci, parte, né? Fiz meus pedidos que eu precisava na minha listinha de oração, pronto, tá? Morreu o assunto, né? Mas não. E aí, você tem escutado o que o Espírito Santo tá falando pra você? O que realmente ele quer, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas o que acontece? Né? Por que isso? Eu não escuto, mas você para pra escutar. Então, você observa que ele já falou com você e você não percebeu que ele falou com você? Às vezes o pai fala com a gente, mas a gente não percebeu. Ele te deu a resposta, tá na tua cara. Sim. E você não percebeu, a pessoa, sim, né? Sim. E aí, às vezes, outra pessoa vem e mostra o que tá realmente na frente, assim, né? Ele pega na mãozinha e fala, irmão, aqui que Deus fez. Vai lá e fala para aquele abençoado, por favor, que é assim, assim, assado. Então, já aconteceu isso mas, assim, é algo, assim, que o mais importante, assim, é você dispensar um tempo de qualidade com Deus. Você tem que ter. Eu falo pro Cris, assim, eu falo, por exemplo, assim, começou um trabalho, tá na correria, sabe quando a gente começa assim, ixi, não vai dar tempo de eu fazer devocional. Ixi, ai meu Deus do céu, eu preciso sair correndo. Não, acorda mais cedo. Vamos acordar mais cedo, vamos fazer. Sabe? Não pode deixar de fazer. E aí, no caso, o importante é você ter o tempo. Você precisa ter esse tempo. E o que acontece? Isso você não vai perder tempo no teu dia. Primeiro que é a primícia, né? Ou como a gente fala, o dízimo, sabe? Porque o dízimo não é só de dinheiro, 10%, mas você dispensar um tempo do teu dia para dedicar a Deus, ter um tempo com Ele. Então, acorde mais cedo, porque isso vai fazer a diferença no seu dia, vai fazer a diferença na tua semana. E se você criar isso como rotina, isso vai mudar. Muda. Faz diferença na tua família. Faz a diferença em várias situações. Até pra você. Porque você, às vezes, pode estar... Tipo, sabe quando você fala assim, ai, tô sentindo angustiada, ai, tô me sentindo meio triste. Mas você pode não resolver uma situação, um problema que você tem, que está acontecendo, mas Deus pode tirar esse sentimento e te dar paz, sabe, para você continuar ali a caminhada. Então, nada mais importante do que você ter esse tempo, sabe, dispensar e falar, não, eu tenho que ter esse tempo de orar, meditar e parar um pouco, escutar, ouvir um louvor junto, dependendo como você faz, mas você precisa desse tempo, sabe? Não é rapidinho falando e sair correndo, ou tipo de vez em quando, porque daí você pode, de vez em quando, você pode fazer um dia, sabe? Aí amanhã você não faz, amanhã você pode, o teu sentimento pode voltar, porque você tem que estar todo dia ali. É igual relacionamento dentro de casa, né? Você vai falar com seu marido só um dia ou outro? Não é? Nossa, que comparação. Não é? Você vai falar com seu filho um dia sim, um dia não? Você não fala com seu filho um dia sim, um dia não. O teu filho não fala com você um dia sim, um dia não. Os nossos filhos falam com a gente todos os dias. Isso aí. Por que nós, como filhos do pai, não vamos falar com ele todos os dias? E ele tá ali, né? Se a gente se relaciona com as pessoas todos os dias, por que nós não vamos nos relacionar com o pai todos os dias? Isso. Então, e é o que às vezes a gente acaba deixando em segundo plano, né? Porque a gente não vê, a gente não tá vendo Deus. É isso. Você vai ver se você crê. Isso aí. A gente volta naquilo. Creia que você vai ver. Porque é a partir daí, da oração, que acontecem as mudanças em tudo, sabe? Tanto na tua vida, no teu amadurecimento, no teu crescimento, como no que acontece na tua vida, no teu dia a dia e por aí vai, sabe? Esse é o start pra você. Então, por isso, você tem que se dedicar a isso. Agora, não é fácil. Vamos dizer, é fácil. Não é fácil. Você tem que criar uma rotina, sabe? Então, é algo assim,
cada pessoa tem uma forma, assim, né, de planejar para que isso possa acontecer na tua vida, assim. Sim. Mas é algo, assim, que você tem que se dedicar. Tem que se dedicar e ter esse tempo especial. Encontra o seu jeito, dá o seu jeito. E para finalizar, amiga, já estamos chegando no finalzinho. Plateia! Gostei tanto! Queria que você compartilhasse um testemunho. Não precisa ser nada muito profundo, né? Não precisa se virar do avesso, né? Como eu falei, que testemunhos não necessariamente precisam ser tão profundos. Os testemunhos acontecem diariamente. Os milagres acontecem diariamente com a gente. Mas que você compartilhasse algo que Deus fez ou que Deus tenha feito na sua vida. Tempo! Na verdade, assim, é que a gente vai vendo, assim, tantas coisas que vão acontecendo, né? Mas, assim, algo que eu já até testemunhei fora daqui que é o meu relacionamento com meu pai, né? Que, na verdade, porque todos os meus sentimentos, todas as minhas dificuldades, eu sempre fui uma criança, no caso fui criada, minha mãe é mãe solteira, né? Como eu falei, minha mãe foi sempre sensacional, minha mãe me deu tudo. Se eu falar assim, não, ela não deixou eu sentir falta do meu pai. Mas a presença masculina fez falta. E isso me atingiu na parte psicológica, né? Emocional. Então isso me trouxe muitas compensações, né? Como a insegurança, a timidez, a codependência. Então isso me fez... Eu me fechei, eu não tinha amizades, entendeu? Então, isso me trouxe muitas situações difíceis, assim, na minha vida, que já me trouxe até pensamentos bem ruins em relação a mim. E quando eu aprendi e fui entender que tudo isso, toda essa situação na minha vida aconteceu por causa da rejeição que eu sofri, eu entendi que eu precisava, ai, amiga, travei. Vai indo. Eu não tinha contato com meu pai, eu tive uma certa dificuldade, eu acabei discutindo com ele. Amiga, não deu. Eu vou ter que falar de novo, amiga. Pode ser? Pode. Mas qual que era a pergunta? Nossa, me desculpa. Aí você falou que você não foi criada pelo seu pai, que a sua mãe tentou fazer de tudo, mas que isso criou então esses sentimentos, né, de rejeição em você, né? Seu pai tinha ansiedade. O teu pai te abandonou. Como é que foi isso? Como é que... Você falou que sua mãe teve a criação... É mãe solteira, né? Mas foi, tipo, ele engravidou sua mãe? E daí, foi embora? Daí eles não ficaram juntos e eles separaram. E ele sabendo que ela estava grávida? Sabia que ela estava grávida. Então, na verdade, assim, o que acontece? A minha infância, como eu falei, fui criada pela minha mãe e pela minha avó, né? Então, só que eu sempre me sentia assim, eu sempre fui patinho feio. Eu sempre me achava isso. Me achava feia. Me sentia insegura. Eu achava que tudo que eu falava era besteira, bobeira. Então, por exemplo, eu era sempre quieta, eu não falava nada pra ninguém e tal. Então eu fui trazendo isso pra minha vida, e depois de adulta eu fui entendendo isso, e isso foi me trazendo um sofrimento muito grande. Isso foi me trazendo tipo um peso nas costas, assim, porque eu ficava assim, mas por que eu sou assim? Mas por que eu tenho tanta vergonha? Mas por que eu me sinto, por exemplo, se eu ia numa festa, eu ficava num canto quieta, entendeu? Não me enturmava com as pessoas, sempre tive toda essa dificuldade. E eu fui descobrir que era por causa da rejeição, né, que eu tive na infância, né, que foi aparecer isso na minha fase adulta. Teu pai nunca te procurou? Meu pai nunca me procurou. Daí foi o dia que eu decidi procurar ele por pessoas, mas eu fui assim...
eu tinha 11 ou 12 anos que vieram as pessoas, mas elas não eram preparadas, assim, para poder me levar para conhecer ele. Então foi uma coisa, assim, muito... foi um trauma para mim. Eu falei, assim, que eu achava que eu deveria ter ido lá, olhado ele de longe, falado assim, aquilo lá é seu pai. Então com 12 ou 13 anos você chegou a encontrar com ele. Encontrei com ele, mas assim... Se eu não tenho vínculo, nada com a pessoa, entendeu? Então, foi uma coisa, assim, que traumatizou muito, assim, mas... minha mãe queria que eu tentasse ter um contato com ele, um relacionamento e tal. Tentei por algumas vezes. Ele te recebeu? Ele me recebeu, sabe? De boa, assim, tranquilo. Eu frequentei a casa dele algumas vezes. Mas, assim, foi muito difícil, por causa que aquele relacionamento, tipo assim, meu Deus, sabe? Esse homem, meu pai, sabe? E enquanto eu falava assim, que nem as minhas primas iam comigo, por exemplo, e curtiam, só que eu me sentia patinho feio, entendeu? Por que eu tô passando isso agora, sabe? Assim, entendeu? Ele é meu pai, mas eu não tenho um relacionamento que eu tive. Não tinha vínculo, né? E eu me comparava às outras pessoas que tinham pai, entendeu? Então tava tudo bem pra elas, né? E... eu ficava me comparando, né, tipo assim, sempre a minha situação é diferente, daí o que aconteceu foi que eu não, daí passou esse tempo da minha adolescência, eu não tive contato muito com ele, eu fui me desligando, daí quando eu fui fazer 18 anos eu fui procurar ele, pedi o reconhecimento de paternidade, né, e aí ele falou assim, tá, vamos conversar e tal, vou lá no cartório pra fazer o registro, você me chama no dia tal. Daí foi quando eu chamei ele num determinado dia, e ele pegou e falou pra mim assim, que não era bem assim a história. Daí ele começou a trazer coisas da minha mãe, história assim, deu tal. a versão dele. Sabe, tipo assim, eu procurei você, tua mãe não quis e tal, só que naquele momento não adianta. O que minha mãe falou, o que ele falou, não adiantava mais. Era o que eu queria. E daí teve toda essa discussão, porque daí, vamos dizer assim, ele não queria, né, fazer o registro, nada. Daí a gente foi pra justiça. Nossa. E daí na justiça... a gente chegou, daí teve o dia da audiência, né? Eu cheguei lá e na frente da juíza ele pegou e falou, então ela explicou a situação sobre DNA e tal. Aí que a gente tava lá pelo reconhecimento de paternidade, ele pegou e falou assim, não, ela não é minha filha. Não, aí ele negou lá na frente. Deus. Aí eu fiquei, né, assim, mas assim, aquilo não deu um sentimento em mim muito, tipo assim, de tristeza, porque ele tava... Eu não tinha contato com ele, entendeu? Eu tava simplesmente, pra mim era um papel que ele ia assinar ali. E aí, no final, ela explicou tudo sobre o DNA, então você pode fazer o DNA, se der positivo, o pai paga tudo, se der negativo, a mãe paga tudo e tal. Daí ele aceitou assinar o papel. Daí ele assinou o papel. Queria pagar. Daí, mexe no bolso. E ainda mais porque ele era dinheirista, assim. E daí o que aconteceu é que daí falaram sobre pensão e tal, ele ofereceu um tanto, a minha mãe nem quis. E a gente saiu só assim, tipo, depois a gente vai ver na justiça isso, mas não fui atrás. Só mesmo foi o reconhecimento de paternidade. Quando eu saí de lá, saí pensando assim, falei, meu Deus do céu. Daí eu tive que buscar minha certidão, né? Que daí mudou meu nome, não existe mais a outra Thaís que tinha. Tinha que ser aquela lá. E aí eu pensei assim comigo, falei assim, pra que serviu isso? E aí eu cresci ali a parte da minha juventude, sempre assim, por que eu fiz esse documento, sabe? Pra que isso, entendeu? O que mudou na minha vida? O que mudou na minha vida, sabe? E foi. E aí foi até o momento quando eu fiz o Decisões, né? Pra quem não sabe, vou falar aqui um pouquinho, que é um programa que a gente tem na igreja, que acontece durante 30 semanas. Ele é um programa que é uma ferramenta de cura e libertação. Nós cremos que Jesus pode te curar e te libertar das suas dores, né? Então, no caso, a gente está começando amanhã um novo ciclo. Se você tiver interesse em participar, você pode entrar em contato com a gente. Então, mas foi através disso
desse programa que eu fui descobrir toda essa minha dificuldade, mas o que principal que eu precisava para eu me curar dessas minhas compensações, eu precisava procurar meu pai. E eu precisava ver, porque olha a situação, eu fiquei 24 anos, porque desde quando aconteceu tudo no cartório, lá no fórum, foram 24 anos da minha vida, que eu não tive mais contato com meu pai, eu não sabia onde ele estava. Foi onde eu decidi procurá-lo. Aí, tipo, claro, não foi na primeira, assim, ó, você precisava procurar meu pai. Isso foi trabalhando, fui orando, fui pedindo pra Deus me dar a confiança pra poder ir. Chegou o dia que eu fui lá e 24 anos depois, meu pai, ele descobriu onde ele morava, uma prima minha me ajudou. E aí, ele veio me receber. E é algo assim que, ao invés de eu falar assim que fui com raiva, sabe que negócio? Menina revoltada, o pai não quis saber dela. Eu fui emocionada. Só que eu fui com muita expectativa. Daí quando eu cheguei lá, era um senhor, né? Ele já é um senhor assim, bem velhinho. E aí ele veio me receber. E eu perguntei, ele estava um pouco diferente, daí eu perguntei quem era, que eu precisava falar com ele. Eu falei o nome dele lá, e ele falou ele mesmo. E aí eu falei quem eu era, ele falou, lembrou na hora de mim. Falou da minha mãe, perguntou, você é a filha da fulano? Falei, sou. Aí ele falou, mas como um amigo, assim, vamos entrar e tal, começou a conversar. Só que aí a situação é que, tipo, ele não tá bem, ele tá bem mentalmente, assim, né? A gente vê, assim, ele fala muito, assim, demasiadamente, assim, e algumas coisas nada com nada, assim, mas ele é lúcido para algumas coisas. Por exemplo, ele lembra de mim, ele lembra da minha mãe, sabia o nome dela, sabia o nome dos meus parentes e tal. Mas em relação a tudo isso, o que mais eu voltei muito frustrada nesse dia. E eu conversei com a minha confidente e ela falou bem assim que eu criei muita expectativa na situação, porque eu achei que eu ia chegar lá e falar, pai, né? Vim aqui, quero te pedir perdão. E ele falou, eu também quero te pedir perdão. E abraçamos e vivemos, sabe, assim. É que a gente faz expectativa, né? É normal do ser humano. Se a gente tá aberto pro outro, a gente espera que o outro também esteja aberto pra gente, né? E eu voltei assim, nossa, eu vim chorando, falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou levar a isso, assim, parece como, tipo, foi a pior coisa que eu tinha feito, assim. Só que aí eu voltei de novo lá. Eu falei, vou voltar e vou falar, vou voltar de novo, mas com outra cabeça. E foi algo assim, quando eu voltei no Dia dos Pais. Não sabia que dia eu ia voltar, e aí um dia o Espírito Santo falou pra mim assim, nada melhor que você voltar no Dia dos Pais. E eu fui no Dia dos Pais e foi algo tremendo assim pra mim. No caso assim, nem tanto como ele ia me tratar ou se ele ia conversar demais e tal, mas só de você poder falar assim, sabe, eu tô indo, eu vou lá no meu pai, sabe, coisa que eu nunca falei antes, assim, o Dia dos Pais, eu vou lá no meu pai. Então, tipo assim, algo assim que eu tava colocando debaixo do tapete, assim, sabe? Que eu não... tipo, deixa ele lá, entendeu? Não tá me incomodando, entendeu? Não tô sentindo falta. Foi uma coisa assim que, nossa, me trouxe muita paz, assim, sabe? De ter ido lá, levar alguma coisa pra ele me receber. Eu pude falar que eu amava ele. Levei ele para meu filho para ele conhecer, apresentei, sabe? Ouvi meu filho falar vovô, sabe? Então foi algo assim que mudou assim na minha vida nesse tempo, sabe? Então de dizer assim, às vezes a gente tá com um problema com uma pessoa e achar assim, deixa, tá lá no canto dela, sabe? Mas às vezes aquilo tá te fazendo algum bloqueio e você nem sabe que é daquilo, entendeu? Então foi algo assim que foi um testemunho assim que o Senhor trabalhou isso em mim. Fiquei 24 anos sem falar com meu pai e poder voltar a falar com ele, ver ele e ser recebida dessa forma, sabe? Como que
E como é que é a Thaís depois disso? Tipo, em que ponto foi a cura ali, sabe? No que te curou? Que você sente, ai, fazer isso curou isso em mim. Você sentiu alguma coisa assim? Eu senti, na verdade, assim, eu senti como se fosse uma leveza, assim, que a gente traz, sabe? É algo, assim, uma tranquilidade. Porque, se você for pensar, você vê que eu via que era algo que não estava resolvido na minha vida. Você entende? Que por mais, assim, ó, tô tendo tive um encontro com Deus, tô vivendo o melhor ali, mas eu sabia que eu tinha um pai, eu tenho um pai, quer dizer, que fazia 24 anos que eu não via ele, não falava com ele, não tinha contato com ele, não tinha contato com alguns parentes que me receberam bem na família, entendeu? Então, sabe, assim, você sabe que tem aquela tua história ali. Então, e outra, também a transformação de como da segunda vez como eu fui, a forma como eu lidei com a situação, sabe? Mais amadurecida. Porque o que aconteceu antes, como eu falei, quando eu fui com 12 anos lá, 11 ou 12 anos, sabe? Eu falava assim, que eu não quero ter contato com ele, entendeu? Eu não tenho desejo, sabe? E tipo assim, depois como que é, da minha certidão, pra que serviu isso aqui, sabe? Tudo bem, o papel é o de menos, assim, né? Mas assim, você sentir a paz, assim, que tipo, você voltou a falar com seu pai, sabe? Independente da situação dele, né? Você esteve lá, você foi madura em relação às suas atitudes com ele ali, né? É algo gratificante para mim, assim, e é algo que me trouxe mais crescimento, assim, sabe? Eu sinto que, você compartilhando o seu testemunho, eu sinto que houve uma grande transformação, né? Foram vendo essas fases, assim, né? Foram fases de transformação e com certeza você levou transformação para o seu pai, sabe? Isso, você impactou o seu pai de alguma forma recebeu essa transformação, ele se transformou e transformou pessoas próximas a ele também com o que aconteceu, sabe? Nesses seus encontros com ele. Porque ele é uma pessoa muito assim, ele não tem contato com ninguém, sabe? Ele não tem nem com os parentes dele, sabe? É muito... Ele mesmo fala, ele é isolado. Ele fala, Thaís, por isso que eu falo que ele é lúcido nessas partes. Ele fala, Thaís, você sabe, eu sou um cara solitário. Ele fala, entendeu? Um lobo solitário. Ele não quer, sabe? Vive numa chácara, não quer contato nem com os irmãos, entende? Então... eu sei que Deus tem um propósito também, sabe? De eu ir lá, de eu ter voltado a falar com ele, entendeu? Não Sim, só pra mim, sabe? Você levou amor pra ele. Sim, levei e, sabe? Até fiquei um pouco constrangida quando fui apresentar minha família, porque, tipo assim, ele vem de uma família desestruturada, entendeu? Sofrido e tal. Mas, assim, o meu sentimento, eu fiquei muito honrada, assim, por ter ido lá e por todo esse sentimento, todo esse acontecimento, sabe? Que gerou muitas coisas ali, sabe? Os sentimentos, como eu vi ele, sabe? Porque eu não posso dizer da parte dele, né? Que eu não tenho muita ideia, assim, da parte de cabeça mental dele, assim, né? Mas, assim, pelo pouco, assim, eu fiquei feliz por ele me receber. Ele poderia, como ele mesmo falou, que ele teve uma outra irmã que ele não quer contato, entendeu? Então ele me receber já foi um passo, assim, sabe? Então eu fico muito, a minha maior gratidão é a Deus, sabe? Por me proporcionar isso, sabe? Ele também é seu pai. Ele te deu um presente no Dia dos Pais. Falou, não, minha filha, eu que vos dou o presente do Dia dos Pais. Vai lá falar com seu pai agora, e agora está madura para ir. Tem um encontro diferente hoje. E isso... E é isso que faz, eu digo assim, é isso que também me mudou muito na minha vida, assim. É você
aprender isso. Você saber que você confia assim que nem Jesus não só morreu pelos meus pecados, mas ele pode proporcionar isso, entendeu? Uma libertação em relação a isso. Que eu falava assim, no meu testemunho eu falei que era algo assim, parecia como se alguém tivesse de pé aqui nos meus ombros, entendeu? De tanta coisa que eu trazia. E eu achei incrível que você não desistiu, sabe? Tipo, você teve um encontro com 12, 13 anos, depois você encontrou com 18, que foi meio bem traumatizante ali, a questão da papelada. Depois encontrou de novo ele com uma grande expectativa. Depois encontrou... Tipo assim, você não desistiu. Até aquilo não ser perfeito, mas fazer um sentido pra você, sabe? E ganhou sentido. Então, assim, a sua não desistência, sabe? Isso é essa resiliência mesmo, né? Tipo, não, foi ruim, não, mas eu vou, sabe? Vou de novo. E vou de novo. E vou de novo. E vou de novo. Entendeu? Então, porque obrigada por compartilhar. Uma coisa que eu trago pra minha vida, assim, eu não aceito me acomodar, entendeu? A gente tem que ir atrás, sabe? Eu entendo, assim, a vida da gente é feita de desafios, sabe? E a gente tem que sair daquela aquela vida da gente ali, sabe? A gente só viver como que é? Acomodado, sabe? Vivendo aquele teu dia a dia ali, sabe? Na nossa caixinha confortável, isso, né? Aquela vida confortável ali. A gente tem que sair dessa caixinha, entendeu? A gente tem que ir atrás. Conhecer outras caixas. Porque se você quer mudar, você precisa aceitar os desafios da vida também. Sim. E quando a gente aceita os desafios, né, que nos são colocados, a gente volta àquela palavra. Nós somos impactados e nós impactamos. Isso, E isso vai refletindo, né? Reflete para as pessoas, na vida das pessoas. Às vezes você acha que você, como a gente falou no começo, né? Você acha que às vezes as pessoas não estão percebendo, mas as pessoas percebem, veem a mudança na tua vida. Sim. E isso é o que importa. Obrigada. Né? Linda. Eu queria terminar, eu estava terminando, mas eu queria realmente terminar pedindo para você fazer uma oração pra gente. Mão gelada, amiguinha. Então, sou friorenta. Não, mas eu não tô com frio aqui batendo nos quentes, não. Pra mim podia estar mais gelado. Queria que você fizesse uma oração pra gente, amiga. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo. Te agradeço pelas pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que um pouco do que foi falado aqui toque o coração de cada uma, que vidas sejam transformadas. Agradeço pela vida da Lena, Senhor, que me recebeu aqui tão bem, uma pessoa tão amável, de tantas qualidades, Senhor. Agradeço também pela amizade dela, por Senhor ter colocado ela no meu caminho. Muito obrigada por esse tempo, obrigada por poder falar um pouco sobre a Tua Palavra, sobre o nosso relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro agradecida. Amém, Pai. Amém. Obrigada, amiga. Nossa, eu achei que era um bicho de 7 cabeças, amiga. É muito legal. Aqui é muito legal.